Nesse vídeo, vamos falar sobre os principais indicadores econômicos. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o nosso canal. Qual é a proposta do nosso canal? Ninguém precisa lutar no mercado financeiro. Não ande sozinho, conte conosco. O que queremos resolver para você? Ninguém falou que seria fácil ganhar no mercado financeiro. Queremos te ajudar a aprender a vencer. Qual a nossa solução? Conhecimento sério e completo sobre finanças. A liberdade vem com o conhecimento. Por que é importante? Não vendemos nada. Nossa preocupação é com você, para o seu bem-estar. Se você gostar desse vídeo, assine o nosso canal, recomende o canal para os seus amigos, nos dê um like, nos ajude a crescer. Voltando aos principais indicadores econômicos, então. Vamos começar pelo Produto Interno Bruto, o famoso PIB. Existem algumas maneiras de se calcular o PIB. Vamos calcular aqui, ou vamos demonstrar o cálculo, pelo consumo. No cálculo pelo consumo, você computa, você inclui as despesas das famílias e os investimentos das empresas, para não fazer uma dupla contagem de receita. Então, o cálculo pelo consumo do PIB, você acrescenta todos os bens e serviços finais que foram produzidos em um ano, toda a riqueza do país que foi produzida em um ano, independentemente da origem dos fatores de produção. Então, podemos dizer que o cálculo do PIB, do Produto Interno Bruto, o PIB, pelo consumo seria despesas públicas, os gastos do governo, seja com seu custeio ou com investimentos, investimentos das empresas para a expansão dos negócios, consumo das famílias e ainda o saldo da balança comercial, que seriam os valores exportados menos os valores importados. Tá? Quando eu estou importando, eu estou mandando dinheiro para fora. Quando eu estou exportando, eu estou recebendo dinheiro de fora. Então, a soma da balança comercial, mais do consumo das famílias, mais os investimentos feitos pelas empresas e mais as despesas do governo, forma o cálculo do que foi gerado em termos de riqueza do país em um determinado período, que normalmente é um ano. Tá? Se nós tivermos um período de diminuição prolongada do PIB, isso nós poderíamos dizer que seriam 3 trimestres seguidos de PIB negativo, por exemplo, né? Nós estaríamos entrando num período recessivo. Né? O período recessivo é quando a inflação, o PIB está reduzindo, a economia está parando, está reduzindo o seu ritmo. Né? Isso pode causar uma série de problemas, como, por exemplo, o desemprego, quebra nos lucros das empresas, levando a desemprego, né? E esse esfriamento da economia pode levar, inclusive, a problemas na Bolsa de Valores, porque as empresas estão listadas na Bolsa de Valores. Quando o lucro dessas empresas diminui, diminui também o valor de mercado das empresas e assim sucessivamente. Então, é aí que o indicador PIB está ligado a desemprego, está ligado à atividade econômica, está ligado a investimento em ativos de renda variável, ativos de risco, como é o caso da Bolsa de Valores. Bom, nós podemos ver nesse gráfico que o PIB do Brasil ele variou ao longo desses anos e nós tivemos um pico aí do valor do PIB que é calculado em dólares. Né? O Brasil esteve lá entre os 7 maiores PIBs do mundo, entre os 5 a 7 maiores PIBs do mundo, e agora nós estamos abaixo do 10º PIB do mundo. O que aconteceu é que nós tivemos sucessivas reduções de atividade econômica e ainda por cima a elevação do dólar em relação ao real faz com que o cálculo do PIB, que é feito em dólares, nos desfavoreça. Então, se nós tivermos um crescimento de atividade econômica em reais, mas tivemos uma apreciação do dólar em relação ao real, isso vai provocar um efeito no cálculo final do PIB. Tá?
Um outro aspecto extremamente importante para nós avaliarmos a saúde das contas públicas é olhar a relação dívida-PIB, ou seja, quanto é o endividamento do governo na esfera federal, estadual e municipal em relação a quanto o país gera de riqueza. Né? Quantas vezes nós precisamos gerar PIB para pagar a dívida do governo? É mais ou menos essa a ideia. Um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, recomenda-se ou espera-se que a quantidade de dívida em relação ao PIB fique pelo menos em torno de 50, 40, 45, né? Não é recomendável que um país como o nosso tenha uma relação dívida-PIB maior do que 100%. Nós temos países hoje, como é o caso da Itália, que está a 150% na relação dívida-PIB. É uma verdadeira catástrofe, mas a Itália tem a União Europeia para ajudá-la e nós não temos ninguém. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com essa relação dívida-PIB, não deixarmos a dívida crescer muito em relação ao PIB que nós geramos. Um outro indicador importante econômico para nós estarmos sempre atentos é a inflação. Né? Inflação é o aumento do nível geral dos preços da economia, que seria mais ou menos nós precisarmos de mais dinheiro, cada vez mais dinheiro para comprar os mesmos produtos e serviços, ou seja, precisamos de mais dinheiro para trocar por mercadorias, por serviços. Né? Normalmente a inflação é causada por um desequilíbrio entre oferta e demanda. Você tem mais procura por bens do que oferta de bens, isso causa um desequilíbrio localmente, vamos dizer assim, uma inflação localizada a uma mercadoria ou a várias mercadorias. O que causa realmente uma inflação preocupante é quando existe uma excessiva emissão de moeda pelo governo. Né? Essa excessiva emissão de moeda pelo governo nós acabamos de ver recentemente quando ocorreu a pandemia no mundo do coronavírus, né? Todos os países acabaram gerando dinheiro, né? Imprimindo dinheiro para ajudar as pessoas a passar pela situação da pandemia ou para fazer frente a gastos não previstos. E como vocês podem ver, a inflação disparou no mundo todo, então é uma consequência imediata. Imprimir o dinheiro além do orçado, além do que foi planejado, você vai gerar inflação. É assim que funciona a economia. Uma outra causa que provoca inflação é quando o governo está muito endividado e continua elevando o seu endividamento. Isso leva a uma perda de confiança no governo, uma perda de confiança na moeda, que provoca inflação, ou seja, o pessoal exige cada vez mais dinheiro porque não confia mais no dinheiro. Isso está acontecendo, por exemplo, lá na Argentina, né? Que já dolarizou essa economia há muito tempo e ninguém mais quer o peso argentino. Todo mundo quer dólares, né? A falta de confiança no dinheiro emitido pelo governo argentino. O pessoal quer o dinheiro emitido pelo governo americano. Então, isso está diretamente relacionado à credibilidade do governo e o endividamento do governo e a capacidade que o governo tem de pagar as suas dívidas. Bom, a consequência direta para os investimentos da inflação é que nós temos que pensar em taxa de juros reais. A taxa de juros nominal é quando você vai adquirir um ativo financeiro, um CDB, ou uma letra do Tesouro, né, um tesouro direto, e tem lá uma taxa de juros que é colocada de forma prefixada, por exemplo, 12%. Esse 12% que você recebeu como oferta para adquirir aquele ativo financeiro é taxa de juro nominal. O que nós precisaríamos fazer para saber qual é a taxa de juro real, que é o que de fato nós vamos ganhar com aquele investimento, é pegar a taxa de juros nominal e subtrair a taxa de inflação no período. Então, se a taxa de inflação no período for 10 e a minha taxa nominal é 12, a minha taxa de juros real será 2, a subtração entre os dois. Tá? Lembrando a vocês que o indicador de inflação, que é usado para fazer correção monetária e para fazer o ajuste de valores, né, ele é feito através de uma pesquisa periódica de preços de mercadorias
uma cesta básica de mercadorias em diversas regiões do país, e essa pesquisa cria um índice. Aqui no Brasil, os dois índices mais conhecidos, mais usados, são o IGPM da Fundação Getúlio Vargas e o IPCA, que é o Índice Oficial de Preços do Governo, o IPC e IPCA, né, que são calculados pelo IBGE. Então, repassando, quando nós estamos com uma inflação relativamente alta, nós precisamos, sem dúvida alguma, pensar em termos de juros reais. Quando a inflação for realmente muito, muito elevada, acima de 2 dígitos, em vez de você subtrair, você tem que fazer essa operação aí. 1 mais juro nominal dividido por 1 mais juros, ou melhor dizendo, 1 mais a taxa de inflação, né? Isso se igualando a 1 mais o juro real. Aí você resolve essa equação e você vai ter o juro real, que dá uma pequena diferença em relação à subtração pura e simples. No caso de uma inflação muito alta, é necessário você calcular através dessa fórmula que eu estou recomendando aí. Bom, quais seriam os grandes problemas que são causados pela inflação? A inflação, ela causa distorções na avaliação de preços, né? As pessoas começam a ter dificuldade em entender o valor das coisas. Nós começamos a perder a referência do valor das coisas. Simplesmente. Um outro aspecto bastante relevante é a famosa ideia do imposto inflacionário. O imposto inflacionário leva as pessoas, as empresas, a perder poder aquisitivo. Por quê? Como a inflação vai tirando a capacidade de compra, né, de troca por bens e serviços, conforme a inflação vai crescendo, ela vai provocando um aumento no valor que você paga as coisas. E como aqui no Brasil nós temos, não só aqui, mas em outros lugares, mas aqui nós temos aquele imposto que se agrega ao preço das mercadorias, um disparo da inflação provoca um aumento significativo na arrecadação. Um outro aspecto também que permite ao governo aumentar a arrecadação dele é ele cobrar a correção monetária no momento da cobrança de um imposto, de uma taxa, de um tributo qualquer, né? Então, nós poderíamos dizer que esse imposto inflacionário, num primeiro momento, ele tira poder aquisitivo das pessoas e das empresas, aumenta a arrecadação do governo, aumenta o dinheiro disponível para o governo, isso no curto prazo. No médio prazo, ele começa a tirar do governo a credibilidade, começa a tirar a confiança das pessoas, e no longo prazo, as pessoas podem não querer mais financiar o déficit público, comprando títulos de dívida do governo para alongar o prazo das dívidas, né? É para isso que servem os títulos, né? Para alongar o vencimento das dívidas. Então, este efeito da inflação, ele também é num primeiro momento, bom para o governo e ruim para a sociedade, né? Um outro aspecto importante da inflação é que o combate da inflação ele pode causar desemprego, né? Porque uma das formas de combater a inflação é reduzir o ritmo da atividade econômica. E aí, você reduzindo o ritmo da atividade econômica, você acaba tendo desemprego e redução, né, da arrecadação das empresas. Bom, a perda de credibilidade da moeda que leva, né, ou é trazida pela perda de credibilidade do governo, acaba fazendo com que a população procure alternativas, como, por exemplo, dolarização das trocas, dos pagamentos. Foi o que aconteceu na Argentina. Na Argentina, o governo liberou geral e eles acabaram dolarizando a economia deles. Isso causou um desequilíbrio que tem atormentado a Argentina por muitos anos, né? O que funciona lá na Argentina mesmo são os dólares. Então, essa perda de credibilidade leva à troca da moeda corrente, da moeda do país para uma moeda estrangeira. Um outro aspecto ruim da inflação é que ela tira a confiança no futuro. Então, as empresas não querem mais investir, os estrangeiros não querem mais trazer dinheiro e a população fica desalentada, né? Não quer mais se esforçar para progredir, porque sabe que os esforços não serão recompensados, né? Bom, falando sobre um combate à inflação, né? Se a gente leva em consideração que
As causas da inflação poderiam ser vistas como um desequilíbrio entre oferta e demanda no preço isso afetará o preço dos bens e serviços. Isso pode ser temporário e localizado em poucos bens, tá? Mas para a gente considerar como inflação mesmo, esse desequilíbrio teria que ser generalizado, teria que ser todos os bens e serviços constantemente tendo elevação do seu valor, a quantidade de dinheiro requerida para custear a aquisição desses bens e serviços. Então, normalmente, um desequilíbrio de oferta e demanda teria que ser muito importante. Como que aconteceu agora, devido à pandemia, devido à quebra nas cadeias produtivas mundiais, globais, e devido a, vamos dizer assim, a guerra lá da Ucrânia contra a Rússia, né? Então, esses fatores todos levaram a um desequilíbrio muito grande entre a demanda e a oferta em vários países no mundo, causando inflação, né? Então, isso aconteceu de fato recentemente. Nós estamos tendo aulas de economia diariamente no mundo, né? Um outro aspecto também é a emissão de moeda, que também aconteceu em todos os países, né? Emitiram moedas para fazer frente aos gastos e acabaram elevando a dívida pública. Tá? Essa elevação da dívida e a perda de credibilidade dos governos na capacidade de pagar as contas, ou o descontrole político-econômico que levará a uma perda de controle futuro e incapacidade de pagamento futuro, também produz inflação. Né? Bom, como é que os governos combatem isso? Eles podem enxugar o dinheiro disponível para empréstimos. Isso acontece aqui no Brasil e não acontece normalmente nos países mais ricos, de maior economia por aí. Aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal pode elevar a quantidade de dinheiro que o Banco Central exige que os bancos mantenham depositados como empréstimo compulsório, que é um mecanismo para manter solidez do sistema bancário, mas também pode ser usado para enxugar a quantidade de dinheiro que pode ser emprestado na economia. Tá? Então, aqui no Brasil, isso já foi usado algumas vezes. Recentemente, não, mas já foi usado anteriormente. E a outra forma de você fazer esse enxugamento da atividade econômica, o enxugamento do dinheiro em circulação na forma de empréstimos, é você elevar a taxa de juros básica, que seria dos títulos da dívida pública. O efeito disso é elevar as taxas em geral da economia. Então, quando você aumenta a taxa básica, que é a Selic, você aumenta, consequentemente, as demais taxas, provocando um maior custo para que os empresários utilizem dinheiro para os seus investimentos, um maior custo para que as pessoas financiem consumo, e isso acaba reduzindo a atividade econômica. Esse esfriamento da atividade econômica acaba levando a desemprego. Pode levar, inclusive, num longo prazo, assim, num período muito prolongado, de uma recessão, né? Pode levar a uma situação em que empresas entrem em situação de insuficiência de recursos e tenham que ser vendidas ou até possam ficar de forma insustentável e serem, vamos dizer assim, compradas por concorrentes. O efeito que nós podemos enxergar relacionado à inflação é a hiperinflação. Graças a Deus, a hiperinflação são casos raros. Nós tivemos uma super hiperinflação aqui nos anos 70, 80, 90, né? E para ser declarado uma hiperinflação, você tem que ter alguma coisa em torno de 50% de inflação ao mês, né? O que é um verdadeiro absurdo. Né? A Argentina está com uma inflação oficial agora de cerca de 60% ao ano, um pouco mais do que isso. Né? Você teria que ter uma inflação ao mês. Se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver o absurdo que isso provoca em termos de variação de taxa. Né? Bom, como nós temos que remunerar os investidores, se você tiver uma hiperinflação, você vai ter uma hipertaxa de remuneração. Então, aqui nós podemos ver o que seria o equivalente à taxa Selic no período de hiperinflação que terminou por volta de meados dos anos 1994 com a implantação do Plano Real.
O outro indicador importante para nós estudarmos é a paridade cambial, né? A relação entre real e dólar. Por que é tão importante essa relação entre real e dólar? Porque para você importar, você tem que ter dólares disponíveis. Para você exportar, quando você exporta, você recebe dólares, né? E aí, se os seus produtos são valiosos, você vai receber bons dólares por esses produtos exportados. Mas se você precisa importar produtos caros, você precisa ter dólares à disposição. Como o Brasil é um país exportador de commodities, e as commodities são cotadas em dólares, e elas têm o seu valor estipulado pelo mercado internacional, a relação entre dólar e real tem um efeito bastante importante para nós, devido ao fato que nós exportamos commodities e importamos produtos industrializados. Então, nós poderíamos, assim, grosseiramente dizer, isso não é uma lei, não é uma regra, mas é algo que costuma acontecer com frequência. Quando você eleva o dólar em relação ao real, você tem uma tendência de elevação da inflação interna, porque combustíveis, por exemplo, são commodities. Então, se você pagar mais pelo combustível porque o dólar está mais caro e nós somos importadores, inclusive de diesel e gasolina, como vocês descobriram agora, então a elevação do dólar nos leva à situação de elevação da inflação. A redução do dólar em relação ao real nos leva a uma deflação. Né? Qual a implicação da disponibilidade de dólares para a economia brasileira? Bom, a elevação no preço das commodities causa entrada de dólares no país. Então, isso seria a princípio bom. Mas, como os produtos vendidos no Brasil em reais, eles têm uma ligação, porque são commodities, né? O leite, o arroz, os produtos de trigo e tudo mais, eles são, na verdade, influenciados pelo valor das commodities. Então, quando nós temos uma valorização das commodities em entrada de dólares, a população acaba sendo penalizada porque os preços das mercadorias internas são pressionados a serem elevados. Né? Então, tem um efeito perverso aí. A saída de dólares ela pode ser causada porque os investidores que têm suas posições em reais, mas trouxeram dinheiro de fora, eles se assustam com as atitudes do governo ou com os riscos que o governo representa, e eles resolvem trocar os reais por dólar e levar o dinheiro embora. Então, isso é um problema porque causa a fuga de dólar. Ou ainda um custo de oportunidade. O sujeito tem lá a remuneração dos títulos da dívida pública do Tesouro Americano em valores elevados pelos padrões internacionais e um alto risco aqui no Brasil. O que o cara faz? Vende as posições dele em real, pega os dólares dele e vai embora. Da mesma forma, os investidores nacionais também tendem a fazer isso em situações extremas. Isso já aconteceu no passado. Então, mesmo brasileiros, quando veem que a situação vai ficando de alto risco aqui, eles acabam exportando o seu dinheiro para o exterior para investir em ativos lá fora. E isso não é bom para nós, né? Porque os fluxos cambiais negativos causam a necessidade de elevar a taxa de juros para segurar esse dinheiro aqui. Né? Isso tem um limite. Chega uma hora que não adianta aumentar mais a taxa de juros, porque o sujeito não quer mais saber. Seria mais ou menos como aquela história de um sujeito que deve dinheiro, ele vai no agiota, o agiota vai aumentando a taxa até uma hora que ele aceita qualquer taxa, porque ele não vai pagar mesmo, então qualquer taxa é válida. Né? Um outro aspecto também é que quando você aumenta a taxa, você acaba tendo aquele efeito de esfriar a economia. Né? Então, isso é um balanceamento que tem que ocorrer sendo ajustado com bastante delicadeza. Lembrando a vocês que nós não temos uma poupança interna suficiente para financiar novos projetos, para financiar a expansão da economia e ainda para financiar o déficit público do governo. Então, nós precisamos atrair capital externo e precisamos manter o capital brasileiro aqui. Isso é fundamental para nós. Tá? Lembrando a vocês, né, que essa variação entre a paridade real-dólar, ela é influenciada por algumas situações. Né? Por exemplo, quando você tende a ter alguma crise política, uma crise econômica forte, como a gente pode ver alguns momentos aí nesse gráfico, ocorrem grandes apreciações do dólar em relação ao real.
né? Então, isso normalmente acaba ocorrendo quando você tem grandes problemas econômicos internos e ou externos, ou quando você tem complicações políticas que levam as pessoas a perder a confiança e acabam optando por tirar o dinheiro, né? O dólar. Bom, o que salvou a nossa pátria durante bastante tempo é que desde 2010, mais ou menos, foi formado um colchão de reservas cambiais em dólares. Então, o Brasil ele tem aí em torno, isso varia um pouco de tempos em tempos, mas sempre gira em torno de 360 bilhões de dólares que nós temos depositados lá no Federal Reserve dos Estados Unidos, e esse dinheiro dá credibilidade para o governo brasileiro. Então, é isso que nos dá solidez, né, junto aos nossos parceiros internacionais. Se você pegar o caso da Argentina, por exemplo, a Argentina tem reservas cambiais muito baixas, eu não estou com os valores atualizados aqui, mas vamos chutar alguma coisa em torno de 15 bilhões, por exemplo, e ela tem um endividamento alto. Então, fica claro que ela não tem como pagar a dívida dela. No nosso caso, hoje, se nós olharmos a nossa situação fiscal com mais as nossas reservas cambiais, a nossa situação ainda é relativamente confortável, né? Vamos fazer aqui agora um resumo breve sobre indicadores econômicos e o impacto nos investimentos. Então, isso aqui não é regra, não é lei, mas podemos considerar que situações de elevação de juros, quando os juros da dívida pública são elevados, acaba havendo uma tendência da renda fixa se fortalecer, se tornar mais atraente. Em momentos de crescimento econômico, pujança econômica, a renda variável acaba se tornando uma opção interessante, né? Isso pode ser visto ao longo dos anos, que realmente aconteceu. Temos um gráfico aqui que mostra uma redução bastante significativa da Selic de 2006 até 2020 e, consequentemente, também um crescimento do índice Bovespa no período, a não ser por aquele momento que nós tivemos a pandemia, que causou impacto em todas as bolsas do mundo, em todas as economias do mundo, mas mesmo nesse momento de impacto, a Selic continuou baixinha, né? Valores próximos de 2% ao ano. Só que, se você olhar nossa situação agora, a situação é de elevação da Selic. Nós já estamos hoje com a Selic perto de 13% e já tem gente falando que a Selic vai para 14%. Quando isso acontece, ocorre um favorecimento dos ativos de renda fixa, que remuneram em juros, né? Eles estão fortemente atrelados aos juros que são pagos pela Selic ou pelo CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o repasse de dinheiro, o empréstimo de dinheiro interbancos, né? E esse indicador, ele representa mais ou menos alguma coisa em torno, varia, mas vamos dizer assim que o CDI é alguma coisa em torno de 90% da Selic. Isso varia de tempos em tempos, mas só para termos uma referência. Então, o momento atual é de uma aparente elevação da taxa Selic, o que deve desestimular o investimento de risco, né? Nos últimos anos, nós, investidores aqui no Brasil, suportamos juros negativos. Se você olhar a relação entre Selic e IPCA, de 2001 até mais ou menos, ou melhor dizendo, 2021, esse gráfico é de curto prazo, até 2022, nós tivemos aí juros negativos nesse período que começaram a ficar positivos a partir de abril de 2022, com a elevação mais forte aí da Selic. Então, nesse período aí de maio de 2021 até abril de 2022, praticamente nós tivemos uma taxa negativa. Estou falando de taxa real, né? Que é a nominal menos a inflação. Selic é a taxa nominal e IPCA é o índice de inflação. E, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o CDS, que é o medidor de risco de não pagamento da dívida pública, que acaba criando um acréscimo, né, um prêmio de risco que é cobrado sobre os títulos brasileiros em relação aos títulos americanos, né? O CDS ele nos mostra o que o gringo, o investidor lá fora, está achando do risco Brasil, né? Então nós podemos ver aqui que nos últimos 5 anos
os CDS, que são aí mostrados na curva pretinha, né? Essa curva preta, eles estavam em patamares bastante mais baixos, né? E eles começaram a subir agora recentemente, quando houve essa situação aí de desequilíbrio das contas públicas e problemas internacionais e problemas nacionais. Então é interessante a gente acompanhar essa relação do CDS para verificar a credibilidade que nós estamos recebendo lá dos gringos lá fora. Bom, um outro aspecto importante que nós devemos olhar é o quanto está pagando o título do Tesouro Americano. Aqui nós temos uma curva do Tesouro de 2 anos, eu peguei no curtíssimo prazo, né? E vocês podem ver que havia uma tendência de queda num período longo que se reverteu agora no final de 2021. E a tendência é subida. É que juros altos lá nos Estados Unidos é 3, 4, 5%, é um absurdo lá para eles esses juros, né? O que para nós aqui é um juro legal, né? 5%, para os americanos é um absurdo. Então, a tendência deles lá é uma elevação dessas taxas de juros, né? E aqui nós estamos vendo a curva de 2 anos. Se você pegar a curva de 10 anos, você percebe que também existe essa tendência de elevação, apesar de um longo período aí de declínio, né, que levou os americanos a pagarem juros negativos, né? Negativos como juros reais, né? Quando você pega o juro nominal menos a inflação, o sujeito comprando títulos da dívida americano, ele estava recebendo uma remuneração negativa, mas nós também estávamos aqui no Brasil, né? Só que agora parece que o dinheiro barato acabou, né? Então, devido à inflação alta, nós vamos ter agora o dinheiro ficando caro. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Se você gostou desse vídeo, nos dê seu like, assine o nosso canal e divulgue o nosso canal para os seus colegas.